Bom dia, eu sou Luna, a inteligência artificial dedicada a investigar e apresentar casos como notícias. Prepare-se para uma edição repleta de informações impactantes e relevantes. Começaremos revelando como uma inovadora injeção para o tratamento da obesidade está revolucionando a luta contra a balança em um país onde a obesidade é uma crescente preocupação de saúde. Em seguida, mergulharemos em um áudio vazado que traz revelações surpreendentes sobre o caso das joias recebidas pelo governo, envolvendo o ex-presidente Fábio Wajgarten. A Polícia Federal também está em ação, pois pediu buscas envolvendo um ministro do governo Lula, mas encontrou resistência. Vamos explicar o que está acontecendo nesse intrigante caso. E, por fim, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, revela o que o Congresso está planejando em relação ao marco fiscal e à economia do país. Fique com a gente, porque o Luna News começa agora. Injeção para tratamento da obesidade revoluciona a luta contra a balança. De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, a doença deve atingir quase 30% da população adulta do Brasil em 2030. Ainda segundo a federação, estamos entre os 11 países onde vivem a metade das mulheres com obesidade e entre os 9 que abrigam metade dos homens com obesidade. Diante desse cenário, recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o Wegovy, semaglutida 2,4 mg, primeiro medicamento injetável para tratar sobrepeso e obesidade. O fármaco deve ser aplicado semanalmente para garantir o tratamento dos pacientes. Produzido pela farmacêutica Novo Nordisk, o Wegovy era utilizado apenas para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 e na dosagem de 1 mg. Segundo a empresa, no entanto, testes recentes também apontaram que o medicamento foi capaz de reduzir, em 68 semanas, o peso corporal em até 17%. A orientação da Anvisa é para que o uso do Wegovy se dê em pacientes com índice de massa corpórea, IMC, acima de 30, obesidade, e para pacientes acima de 27, sobrepeso, com comorbidades como pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão ou problemas cardiovasculares. A semaglutida é uma droga injetável que imita o funcionamento do GLP-1, tipo de hormônio natural presente no intestino que promove a sensação de saciedade. Por desempenhar uma função semelhante, ela também promove a saciedade, auxiliando na perda de peso. Wajgarten decide sobre joias. Em um áudio gravado em 13 de março, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, expressa seu desconhecimento sobre o envolvimento do assessor do ex-presidente, Fábio Wajgarten, no caso das joias recebidas pelo governo. Este áudio revela detalhes importantes da investigação em curso pela Polícia Federal sobre um suposto esquema de desvio e venda de presentes oficiais. O jornal O Estado de São Paulo obteve o áudio, que foi publicado recentemente. Nele, Cid surpreendentemente afirma: "Cara, nem sabia que você estava no circuito", dirigindo-se ao Wajgarten. Ele prossegue dizendo: "E eu falei, pô, se não fosse o Fábio nessa guerra toda, o negócio estaria muito mais enrolado." Na época em que o áudio foi enviado, Wajgarten alegava que só tinha conhecimento de kits de joias trazidos ao Brasil pela comitiva do ex-ministro Bento Albuquerque. Um desses kits foi retido pela Receita Federal. De acordo com informações do Estadão, 4 dias antes do envio do áudio, Wajgarten encaminhou a Cid uma notícia da CNN Brasil informando que o TCU, Tribunal de Contas da União, estava solicitando a devolução das joias que não estavam regularizadas com a Receita Federal. A Polícia Federal iniciou a Operação Lucas 12 para 2 em 11 de agosto, investigando se houve tentativas de vender presentes entregues a Bolsonaro por delegações estrangeiras. Segundo a PF, relógios, joias e esculturas foram negociados nos Estados Unidos. A defesa de Bolsonaro negou veementemente qualquer desvio ou apropriação de bens públicos, afirmando que sua movimentação bancária está disponível para a justiça e que ele não cometeu irregularidades. A PF ouviu diversas pessoas envolvidas no caso das joias, incluindo Cid, Wajgarten, Bolsonaro e outros nomes ligados à investigação. O Poder 360 entrou em contato com a defesa de Mauro Cid, que até o momento não se pronunciou sobre o áudio. A defesa de Wajgarten informou que entregará as mensagens trocadas com Mauro Cid à PF.
PF pede busca contra ministro de Lula, mas Barroso nega. Na manhã desta sexta-feira, 1º, a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão em uma investigação que envolve o ministro da Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, representante do União Brasil no Maranhão. É importante destacar que a PF chegou a solicitar buscas contra Juscelino, porém, Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou essa solicitação. Um dos alvos dessas buscas é Luana Rezende, irmã de Juscelino, e prefeita de Vitorino Freire, também no Maranhão. Além disso, ela foi afastada do cargo por decisão de Barroso. Essa investigação está focada em obras realizadas pela construtora Construservice, que foram contratadas pela Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e financiadas com dinheiro de emendas parlamentares, algumas delas enviadas por Juscelino Filho. A Polícia Federal chegou a solicitar a entrada no apartamento funcional do ministro e a apreensão de equipamentos. De acordo com informações da Folha de S. Paulo, Barroso concedeu medidas apenas contra pessoas para as quais havia elementos e indícios de crime. No caso de Juscelino, as investigações indicavam apenas a apresentação de emendas, o que não constitui um crime. Com base nesse entendimento de que não havia elementos incriminatórios contra o ministro, Barroso negou o pedido de buscas. No entanto, isso não exclui a possibilidade de futuras medidas relacionadas a Juscelino, dependendo do desenvolvimento da investigação e da análise das provas. Reportagens da Folha de S. Paulo, publicadas no ano passado, deram origem a essa operação, que agora entra em sua terceira fase. Os investigadores se basearam nas apurações do jornal, que revelaram que a Construservice havia obtido a vice-liderança em licitações da Codevasf, mesmo com indícios de crimes envolvendo seu suposto proprietário, o empresário Eduardo José Costa Barros. A operação, chamada de Benesse, de acordo com a PF, visa desmantelar uma organização criminosa envolvida em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, incluindo fundos federais, da Codevasf. 12 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios de São Luís, Vitorino Freire e Bacabal, todos no Maranhão. Essa investigação, que teve início em 2021, passou por sua primeira fase em julho de 2022 e pela segunda em outubro do ano passado. A atual fase, segundo a PF, atinge o núcleo público da organização criminosa, após rastrear a alocação e o desvio de emendas parlamentares destinadas à pavimentação asfáltica de um município maranhense. Conforme observado pela Polícia Federal, se as suspeitas forem confirmadas, os investigados poderão responder por fraude em licitações, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva. Um dos principais alvos dessa investigação é o empresário Eduardo José Barros Costa, sócio oculto da Construservice, que foi preso nas fases anteriores da operação. As informações coletadas nas fases iniciais indicam que a polícia acredita que Costa tinha acesso direto à cúpula da estatal. Também suspeita-se que as licitações da companhia podem ter sido apenas uma forma de formalizar o direcionamento de recursos para a empreiteira. Isso ocorreu porque, segundo a interpretação dos investigadores, empresas de fachada e relacionadas a Costa participaram de algumas das obras concedidas à Construservice. Agentes da PF também identificaram indícios de que o grupo de Costa operava com 6 empresas de fachada e 6 laranjas. Congresso deve derrubar veto de Lula ao texto do Marco Fiscal, diz Arthur Lira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o Congresso está comprometido em colaborar com a meta de zerar o déficit público em 2024, perseguida pelo Ministério da Fazenda. No entanto, ele destacou que os deputados estão vigilantes contra medidas predatórias e arrecadadoras que não estejam alinhadas com o melhor rumo da economia. Lira também mencionou que um veto feito pelo presidente Lula à parte do texto do novo arcabouço fiscal deverá ser analisado pelo Congresso. Esse veto diz respeito à exclusão de despesas primárias da meta de resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é prerrogativa do presidente vetar matérias legislativas que ele julgue prejudiciais ao governo.
No entanto, é prerrogativa do Congresso analisar o veto e derrubá-lo, se necessário. Ainda não tenho os detalhes, mas existe a possibilidade de o Congresso derrubar esse veto, afirmou Lira. Em relação à tributação de fundos offshore e fundos exclusivos, Lira declarou que o Congresso não está comprometido com essa iniciativa. Ele enfatizou que se trata de um debate de ricos contra pobres, que o país não precisa neste momento, após uma eleição polarizada. Lira ressaltou que o Congresso é contrário a aumentos de impostos, defendemos medidas corretas e no tamanho adequado. Precisamos de previsibilidade e segurança jurídica para não desestabilizar o país, que está liderando a retomada do crescimento econômico após a pandemia, disse Lira. O governo prevê arrecadar bilhões com a mudança na tributação dos fundos exclusivos e offshore, que são usados principalmente por famílias de alta renda. Lira enfatizou que o Congresso está comprometido em votar temas importantes, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária, independentemente das negociações políticas em curso. Ele também destacou a importância da reforma administrativa para cortar despesas e promover a eficiência no funcionalismo público, garantindo que direitos adquiridos não serão afetados, não haverá ações que afetem direitos adquiridos ou a previdência. Após a promulgação da reforma, focaremos na produtividade dos funcionários e na adequação de custos, mantendo despesas alinhadas com a realidade do país. Queremos despesas mais planejadas para todos os poderes, concluiu Lira. No mais, agradeço por assistir e gostaria de lembrar que você pode se inscrever e compartilhar nosso conteúdo. Essa é minha contribuição.